Alô amantes do futebol, hoje vamos trazer 7 brigas memoráveis entre jogadores do mesmo time. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para vídeos diários sobre o futebol mundial. O Palmeiras estava na briga pelo título de 2009 e viajou até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Tudo desandou no intervalo quando Obina, queridinho da torcida na temporada, e o zagueiro Maurício começaram uma discussão que terminou com tapas, socos, xingamentos, expulsões, derrota e adeus ao Brasileirão. Ufa, deu pra ver as proporções da confusão, não é? E esquenta o tempo aí entre Diego Souza e Obina. Ih, rapaz, que loucura! Não é Diego Souza não, é Maurício, acho que é o Maurício, né? Que loucura, que loucura! Se o juiz viu, bota na rua. Se viu, tem que botar na rua. Vai, Andrei! O que aconteceu ali? Ele tá brabo, inclusive por a gente, não aconteceu. Pois é, que loucura, rapaz! É evidente que o lance... Sandro, por favor. Ninguém do Palmeiras está querendo falar nesse momento. O Armeiro deixa um pouco os jogadores entrarem em campo, entrarem no vestiário, para o clima acalmar um pouco, né, cara? A gente está vendo aqui de novo. Começou com uma discussão de lance. O Maurício e o Obina. Os dois, nenhum dos dois está certo. O Maurício tentou um tapa e o Obina um soco. Briga mesmo com vitória? Aparentemente sim. Na metade do primeiro tempo da partida entre Tottenham e Everton, vencida pelo Spurs por 1-0 na Premier League, o goleiro Lloris foi cobrar o atacante San, que não gostou da abordagem do companheiro. Rolou um empurrão e xingamentos disparados até fora das 4 linhas. Clima muito agradável para um segundo tempo, certo? Não há cenário melhor para brigas históricas que um clássico. Flamengo e Fluminense se enfrentaram em 1993. Logo no primeiro tempo, Renato Gaúcho balançou as redes 2 vezes. Acontece que o tricolor não se intimidou e virou a partida na segunda parcial. O autor dos 2 gols, que mais tarde seria eternizado no comando do Grêmio, começou uma discussão acalorada com Djalminha. Empurrões e xingamentos à parte, a maior curiosidade foi quem separou Marcelinho Carioca. Ele mesmo, que ficaria conhecido pelas próprias brigas anos mais tarde. E a amizade entre os jogadores. Mas no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Fluminense usou a raça, uma característica famosa do Flamengo, para virar o jogo. Marcelo Barreto fez o primeiro. Julinho, numa cabeçada fraca, fez o segundo. E o terceiro foi muito bonito. Júlio César, uma paulada de canhota. E agora, quem é o timinho? Torcedores e jogadores do Flamengo ficaram de cabeça quente. Reparem que Renato diz alguma coisa para Djalminha, que aparentemente não escutou muito bem e volta para pedir satisfação, mas recebe um safanão de Renato, no que é correspondido. Os companheiros tentam separar, mas a turma do Deixa Disso não consegue grande coisa, porque os dois queriam mais, e como garotos de escola, trocaram o famoso "me espera lá fora", que no caso era lá dentro do vestiário. Mas não rolou nenhum supapo, só papo. Simplesmente uma discussão, mais nada disso. Quer dizer, se pedir pra marcar é uma ofensa, então vou pedir pra ficar fora do time. Eu acho que pode reclamar, mas sem o xingamento. E foi um lance que tanto eu quanto eles, nós estávamos de cabeça quente. O próximo round da briga entre Djalminha e Renato será nesta quarta-feira à tarde, quando a diretoria do Flamengo vai decidir se vai punir ou não os jogadores. Renato é o zero e vezeiro em reclamar de companheiros dentro de campo. Djalminha também tem no seu currículo discussões e brigas com companheiros, com Gotardo e com Idemar. Mas tradicionalmente a diretoria do Flamengo costuma passar a mão na cabeça do jogador. Tevez é conhecido no futebol pelo temperamento complicado. Essa briga, no entanto, não aconteceu durante partidas oficiais. O CT do Corinthians foi palco de uma confusão, no mínimo esquisita. O argentino deu uma cotovelada em Marquinhos, que revidou imediatamente. Virou uma bagunça generalizada com socos, tapas, gritaria, xingamentos e eles precisaram ser separados pelos companheiros. Pouco tempo depois, o zagueiro saiu do time. Estava correndo tudo bem, era um treino muito disputado, mas leal. O técnico Daniel Passarella, inclusive, estava muito contente
contente porque contava com os retornos do time titular dos ex-machucados Gustavo Neri, Roger e Gil. Aí aconteceu a cena que você vai ver agora e que encerrou o coletivo. Numa disputa de bola, Tevez acerta o cotovelo no nariz de Marquinhos, que já no chão percebe que está sangrando. O zagueiro se levanta e vai tirar satisfação. Os dois trocam socos como numa briga de rua. O zagueiro e o atacante foram direto para o vestiário sem dar entrevistas. Ainda não se sabe as consequências disso, mas em geral, uma briga assim sempre divide o grupo. Pelo visto, muito acontece nos treinamentos, além da própria atividade em si. Em 2014, Diguinho deu uma entrada mais dura em Wellington Silva, que tentou revidar com um chute, mas não acertou ninguém. A confusão estava armada e resultou na interrupção do treinamento. Sobrou para Rafael Sobis separar tudo. Confusão em várias camadas? Temos, ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Corinthians, em 2017, Felipe Viseu e Rodolfo protagonizaram uma briga que, com toda certeza, entrou na memória de confusões históricas do futebol brasileiro. O Diego Alves é outro que exerce uma liderança muito forte do grupo. O Viseu e o Rodolfo batendo boca aqui, eles tiveram que ser apartados pelo goleiro do Flamengo, pelos demais jogadores. O Rodolfo está ensandecido. Mas tô vendo aqui, rapaz, nossa, o Rodolfo tá... Me solta, pô. O Paulo César, o juiz pode até tomar uma providência. Eles não chegaram a vias de fato. Foi uma discussão de posicionamento quanto do escanteio. O Viseu tem um papel importante. Normalmente ele faz primeira trave, ele é fixo. O Rodolfo não, eles sobem. Olha, o Jô tá cobrando o cartão ali do juiz. O Diego falou, peraí, ele tá falando pro Jô, não cobra nada não. Fala, Cristiano. Ficou só na discussão. Os companheiros, ó, agiram rápido. Opa, teve um movimento de cabeça ali. Teve um movimento de pressão muito forte. Olha só o Viseu! Gol! Do Flamengo! Felipe Viseu! E ele aponta pro Rodolfo na hora logo depois da finalização. Ô, Luiz, de novo. O Rodolfo apontou lá pra fora e falou, eu vou pegar ele lá fora. É lá dentro que eu vou pegar ele. Olha o que faz o Felipe Viseu. Ele aponta, mas você tá vendo como agora. Teve dedo em riste, soco, empurrão, cabeçada, provocação e ameaça. Tudo fica ainda mais estranho quando lembramos que os dois eram companheiros de time. O Fluminense estava mal das pernas no Brasileirão 2002. Durante uma partida contra o São Paulo, o Clube das Laranjeiras foi goleado por 6-0. O tricolor paulista aproveitou uma falha do zagueiro Andrei para balançar as redes. No mesmo instante, Romário cruzou o campo para dar uma tapa no companheiro. Alguns anos depois, ele se desculpou pelo ocorrido. De qualquer maneira, a confusão foi memorável. Romário vai ser lembrado por quem gosta de futebol. Pela imagem do que o futebol não deve ser. Cabeça quente, não vai passar, já passou. Agora quero saber de você, amante do futebol. Qual dessas tretas entre jogadores você se lembra? Ou se você não viu nenhuma delas, qual foi a que você mais gostou de ver aqui no nosso canal? Deixe o seu like e se inscreva aqui. Conexão Fute e você, sempre conectados.